Graça e paz, queridos. Nós temos tido o privilégio de estudar a primeira carta de Pedro. Uma carta escrita a um povo que enfrenta um tempo tenebroso, um tempo assustador, algo medonho. Esse povo que é expulso de suas casas e agora precisa peregrinar por este mundo, buscando na Ásia Menor refúgio, buscando na casa de seus irmãos em Cristo refúgio. E ainda esse nem era o começo da perseguição que os alcançaria, e logo os levaria à morte. Muitos desses irmãos que ouvem e leem essa carta não esperam dias melhores pela frente, mas esperam dias piores. Mas durante todo esse capítulo 1 que nós estudamos, nós vimos como Deus é gracioso e como mesmo em tempos difíceis, a luz de Cristo não para de brilhar, e é sobre ela e é nela que nós devemos nos focar. O materialismo é uma doutrina filosófica que nos atinge muito. Desde o iluminismo, tudo que nós pensamos é e deve ser explicado a partir da matéria. Dessa forma, tiram Deus da equação, tiram Deus da conta e tiram Deus da vida. O materialismo nos faz pensar simplesmente cognitivamente, apenas no quanto a conta demora para fechar. Se 1 mais 1 é 2, se 2 mais 2 é 3, isso sim faz sentido. Mas se eu não posso ver, não posso tocar e não posso sentir, então não faz sentido. O materialismo, como diria Champlin, é aquela doutrina filosófica que diz as únicas coisas que existem são aquelas substâncias materiais. Os fenômenos mentais, a consciência, as sensações e os sentimentos são explicados como modificações da substância material, sem a introdução de substâncias mentais ou espirituais distintivamente. O ateísmo cresce em meio ao mundo não porque as pessoas simplesmente odeiam Deus, mas porque Deus não faz sentido dentro da sua lógica. Porque Deus, como diz Jesus a João, é espírito. Além disso, Deus não é apenas imanente, mas é transcendente. Ele não está preso à matéria, mas está acima dela. E é a partir dele, do relacionamento dele, que a matéria vem a existir. Por isso, os materialistas então não conseguem enxergar Deus na história. Os materialistas não conseguem ver Deus agindo, não conseguem ver Deus andando, não conseguem ver Deus porque simplesmente não conseguem tocá-lo. Pelo fato de Deus ser maior do que a existência, para essas pessoas, isso não faz sentido. O grande problema é que tudo isso tem afetado a vida cristã. Tem afetado a comunidade de fé, tem afetado aos nossos irmãos e afetou também o povo a quem Pedro escreve. Pessoas que agora observavam suas vidas mais próximas do sofrimento que da tranquilidade, mais próximas de uma dor do que dos momentos de felicidade. Pessoas que foram deixadas de lado, mas que têm que enfrentar uma realidade que é muito maior do que seu sofrimento. Descartes é um dos primeiros filósofos a questionar o materialismo depois do iluminismo. Ele então vai dizer que se ele pensa, logo ele existe. Ele diz isso porque para ele existe sim uma ação que pode ser atestada em nós, que transcende a materialidade. Ele se opõe a isso porque ele cria que quando pensamos na imatéria, quando pensamos na ação do corpo, quando pensamos em todas essas questões, isso reflete a um Deus que é muito maior do que a matéria. Para Descartes, o mero fato de pensar reflete que existe uma força maior que cria todas as coisas. E é sobre isso que Pedro também está falando. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8, vai nos dizer assim: embora nunca tenham visto, vocês o amam, e ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa. Cristo nos chama a um relacionamento espiritual e que supere os nossos sentidos naturais. Aqueles leitores de Pedro experimentam agora dor, sofrimento, medo, frio, perseguição. Mas diante de tudo isso, se regozijam em uma alegria inexprimível e gloriosa em algo que não vem, em algo que não tocam, em algo que não sentem, porque entendem que Cristo transcende tudo isso.
Eles entendem que a sua alegria em Cristo é maior do que a tristeza que enfrentam no seu dia a dia, porque Cristo supera a matéria. Cristo é maior do que ela, e eles acreditam verdadeiramente, como Deus prometeu, aquela realidade que eles irão alcançar ao final das suas vidas será muito maior do que essa vida. A sua alegria, então, não está pautada no dia de hoje ou no dia de amanhã, mas a alegria desses leitores está pautada na promessa que Cristo faz de uma eternidade de prazer, desfrute e alegria para com Ele. E quantas vezes nós não lutamos com um mundo que nos seduz ao contrário, que nos diz que não é importante estarmos no domingo, que o que importa é o descanso, que nos diz que o que importa é o status, que nos diz que o que importa é o poder, aquilo que podemos tocar. Quantas e quantas vezes discussões não são vencidas pelo mero fato de as pessoas dizerem umas às outras: eu experimentei, eu passei, eu toquei, eu vi. Porque na vida comum, isso se torna o argumento maior. Para o mundo baseado na mera matéria, o argumento não está mais em uma espiritualidade firmada pelas Escrituras ou afirmada pelo Cristo que não mente, mas está experimentada e firmada no mero comportamento, na mera experiência, no mero behaviorismo. E por isso, esses irmãos a quem Pedro escreve agem de forma totalmente ilógica diante da mentalidade desses homens. Pois eles se apegam não a uma realidade palpável, não a um Cristo que vem e tocam, mas se apegam a um Cristo que agiu em seus corações, onde nem eles mesmos alcançam. E vivem suas vidas a partir desse Cristo, caminhando na direção dele, vivendo para a glória dele, desfrutando de quem ele é. Por isso essas pessoas agora conseguem experimentar uma alegria que, diferente das passageiras e das ligadas à matéria, é inexprimível e gloriosa. Não pode ser explicada porque ela é muito maior do que cada um dessas pessoas e muito maior do que cada sofrimento que elas enfrentaram. Por isso Pedro vai continuar o texto nos dizendo assim: pois estão alcançando o alvo de sua fé, a sua salvação. Até mesmo os profetas queriam saber mais sobre essa salvação e investigaram a respeito quando profetizaram acerca da graça preparada para vocês. Os profetas nem sempre entendiam as coisas que ensinavam. Eles eram porta-vozes do Espírito Santo. No Antigo Testamento, nós precisamos entender que Deus vai progressivamente se revelando. Deus vai progressivamente revelando o seu plano. Deus não revela tudo já em Gênesis, mas de Gênesis até Malaquias, Deus vai revelando quem Ele é, para que então em Mateus seja revelada a pessoa de Cristo e aquela que é o centro da história, o Cristo encarnado, a imagem de Deus revelada. Por isso os profetas que estão escrevendo o Antigo Testamento não conseguem, como nós, olhar o final da história, mas veem partes da história. E as partes que eles veem já cria neles grande desejo. Eles desejam conhecer essa salvação que viria, uma salvação por graça, uma salvação por amor, uma salvação que alcança os imerecidos e que se espalha por toda a terra, uma salvação que pega pessoas que eram imerecedoras, despreparadas, materialistas, firmadas simplesmente nessa vida, amantes deste mundo, e as entrega na mão de um Deus que os promete uma alegria que é muito maior que esse mundo. Por isso, quando Deus coloca na boca deles a promessa da redenção futura, eles indagam a respeito dela, eles investigam cuidadosamente, pois eles sabiam que essas coisas aconteceriam, mas não sabiam quando. Sabiam que Cristo sofreria e que desse sofrimento surgiriam glórias, mas eles não sabiam exatamente como isso aconteceria. E muitas vezes nós, aqueles que já são detentores da salvação, queremos mais. Não nos alegramos na salvação, não nos alegramos do que já recebemos de Cristo, não nos alegramos na graça a qual Ele nos proporcionou, mas queremos mais. Queremos que as pessoas ajam como quisermos, queremos que sejamos obedecidos, queremos poder, queremos dinheiro, queremos conquistas, queremos tudo que essa vida tem a nos dar. Queremos nos relacionar localmente e nos esquecemos da missão que temos. Queremos ter amigos, queremos ser queridos, queremos ser amados.
Mas a grande questão é que muitas vezes tiramos os nossos olhos do maior privilégio. Oramos e gastamos horas em oração pedindo para Deus para que nós possamos desfrutar deste mundo. Oramos por saúde, oramos por dinheiro, oramos por prazer, oramos por oportunidades. Mas esquecemos de nos orar em gratidão pelo maior mistério que já habitou na terra. A graça de Cristo refletida na salvação. A cruz de Cristo, que vem de forma gratuita e um favor imerecido aos seres humanos, é uma demonstração clara de que toda a vida é muito maior do que o que simplesmente podemos tocar e investigar. Porque não podemos explicar como Deus infinito cabe dentro de um corpo finito e faz um sacrifício, e apenas uma morte paga a dívida de milhares e milhares de pessoas. Essas coisas são muito maiores do que a lógica que os iluministas tentam se agarrar. É muito maior do que a matéria que essas pessoas tentam conter. E essa graça não pode ser contida em muros meramente racionais. Por mais que Deus seja Ele, a origem da razão, a origem do intelecto, aquele que pensa e aquele que explica tudo, e aquele pelo meio de qual tudo é explicado, não existe a capacidade do homem de conter Deus dentro da sua criação, porque Deus é muito maior do que ela. Por isso João Calvino nos lembra, ele diz assim, que Pedro, ao escrever esse texto, lembra aos fiéis para onde devem direcionar todos os seus pensamentos, a saber, para a salvação eterna. Pois este mundo mantém todos os nossos afetos enredados por suas fascinações. Essa vida e todas as coisas pertencentes ao corpo são imensos impedimentos que nos embaraçam de aplicar nossas mentes à contemplação da vida futura e espiritual. O que Calvino está dizendo é que todos esses prazeres que muitas vezes nos agarramos e desejamos é aquilo que nos prende nesse mundo, nos arraiga a ele e que muitas vezes nos seduz de tal forma que perdemos a expectativa da eternidade, que perdemos a expectativa do que ganhamos em Cristo e começamos a contemplar essa vida como um fim em si mesmo. Como se essa vida, meramente ela, bastasse para que encontrássemos vida, prazer, satisfação e propósito. Então nos deleitamos e nos entristecemos quando não recebemos. Nos deleitamos nos prazeres, mas quando não os temos, nossa vida perde o propósito. Por isso Pedro vai dizer assim, que esses homens entenderam e viram o sofrimento de Cristo, mas entenderam que ao final Cristo receberia grande glória. E qual não é o convite de Cristo à salvação também para nós, para que nesse mundo passemos pelo mesmo que Ele passou? Cristo vai dizer aos seus apóstolos na sua última ceia, nesse mundo tereis aflições. A expectativa para um cristão é a de enfrentar aquilo que o seu Senhor enfrentou. O que Pedro está dizendo a essas pessoas é que o sofrimento que elas têm enfrentado não é maior do que o sofrimento que Cristo enfrentou. O que Pedro está dizendo a essas pessoas é que o sofrimento faz parte da vida. E por estarmos pregando uma mensagem que é muito maior do que essa realidade, que vai totalmente contrário a ela, enfrentaremos também os sofrimentos e seremos participantes dos sofrimentos de Cristo. Mas que ao final de tudo isso, encontraremos grande glória. E a convicção de que essa glória é muito maior do que os sofrimentos dessa vida foi o que levou esses homens a vencerem coisas que seriam para nós irracionais. Nos iramos com Deus quando Ele não responde nossas orações. Nos insatisfazemos para com Ele quando Ele não faz nossas vontades. Quando o médico vem com um exame complicado e nós pegamos em nossas mãos. Quando nossos filhos não agem e não são como nós gostaríamos. Quando as pessoas com as quais lidamos não se dobram aos nossos joelhos e não nos entendem como queríamos ser vistos. Nos insatisfazemos para com Deus. Enquanto o próprio Cristo encarnado enfrentou os mesmos sofrimentos, foi negado, esquecido, conhecido como homem de dores.
Mas o que nos move não é o tempo presente, não é as situações que nos cercam, mas é a convicção plena de que aquele que prometeu não mente. E que se Cristo nos prometeu grande glória nele, com certeza desfrutaremos disso. Por esse motivo, então, Cristo não nos chama a ficarmos calados, voltados à nossa própria vida, olhando para os nossos umbigos, presos a uma matéria que simplesmente faz sentido a partir dela. Mas Cristo nos chama a olharmos para a cruz, vermos como ela é maior e temos a convicção de que o Deus em quem nós cremos vencerá as dores dessa realidade, porque Ele é muito maior do que ela, e somente Ele pode trazer ordem, somente Deus pode trazer ordem para um país em conflito, somente Deus pode trazer ordem para corações conflituosos, somente Deus pode trazer ordem para situações dolorosas, somente Deus pode trazer paz para um mundo que ama o pecado. E agora, essas boas novas foram anunciadas a nós, por aqueles que pregaram não pelo seu próprio poder, mas por um poder que transcende quem eles são, o poder do Espírito Santo enviado do céu. E isso é algo tão maravilhoso que até os anjos anseiam observar. Não pregamos o Evangelho pelas nossas forças, não pregamos o Evangelho pelas nossas capacidades, mas pregamos o Evangelho porque o Espírito Santo de Deus habita em nós e é Ele quem convence os nossos ouvintes. Essa mensagem que temos é algo tão valioso que é muito maior do que os sofrimentos dessa vida e vale a pena enfrentar as dores para enxergarmos a melhora dessa vida. Vale a pena enxergarmos e enfrentarmos as dores para que o Evangelho de Cristo seja propagado. Vale a pena enfrentarmos os sofrimentos para que Cristo seja glorificado no coração de cada pessoa que o entender como seu Senhor. Só que essa obra não ocorre pelas nossas forças, mas ocorre pelo Espírito Santo de Deus, que enviado dos céus nos capacita para cumprir a obra a qual Ele mesmo nos vocaciona. Foi o Espírito agindo em nós que nos fez entender que nós somos pecadores e que em nós não há habilidade nenhuma, poder nenhum, capacidade nenhuma, mas que somente pela ação do Espírito Santo em nós conseguimos então colocar nossos joelhos no chão e ver que somente na cruz de Cristo há perdão para os pecados e podemos dizer: eu creio em Jesus. Não porque eu sou bom, não porque isso se tornou óbvio, não porque 1 mais 1 é 2, mas porque o Espírito Santo de Deus convenceu o meu e o seu coração. Por isso devemos voltar nossos corações ao Espírito Santo de Deus e pedir para que com poder haja nessa geração, para que a mensagem que carregamos não seja simplesmente uma mensagem lógica, que entendemos com nossas mentes, tocamos com nossas mãos, vemos com nossos olhos, mas que ela se torne uma mensagem muito maior do que nós. E essa é a beleza do Evangelho, porque ela é muito maior do que cada um dos seus pregadores. O Evangelho, por si só, é muito maior do que aqueles que o pregam. O privilégio de poder estar pregando, mesmo que numa sala vazia, enquanto eu gravo esse texto, é que eu creio que essa mensagem é muito maior do que eu. Por isso Pedro nos chama a olhar para o privilégio dessa salvação. Porque antes estávamos perdidos como essas pessoas, perdidos no materialismo, em uma vida que só faz sentido a partir daquilo que desfrutamos dela. Mas agora estamos livres em Cristo e podemos viver uma vida com alegria inexprimível, que transcende o sofrimento, que é muito maior do que o sofrimento, que é muito maior do que as dores e que é muito maior do que os prazeres que podemos enfrentar nessas vidas. Por isso, Pedro então vai olhar para isso e dizer: agora herdamos a mensagem dos profetas. Não para vivermos e pregarmos algo que não conhecemos, mas para falarmos sobre aquilo que experimentamos na cruz de Cristo. Imitando o nosso Redentor, enfrentando o sofrimento de frente, para que a missão e a mensagem do Evangelho seja propagada e conhecida, sem medo de perder status, sem medo de perder amigos, sem medo de perder pessoas, sem medo de ser negado, esquecido, enraivecido e muitas vezes oprimido,
sem medo de muitas vezes ser tratado como um menor, porque entendemos que tudo isso vale a pena se a nossa alegria e satisfação está na cruz de Cristo e para que essa mensagem seja divulgada. Nós não somos santos para sermos salvos. Nós não nos santificamos e andamos na santidade para que Cristo nos salve e tenha benevolência de nós, mas nós somos santos porque nós já fomos salvos e alcançados por Cristo. E por meio dessa salvação, então, nos tornamos seus mensageiros e o obedecemos em tudo o que fazemos. Não o obedecemos porque ainda ansiamos a glória futura, mas o obedecemos porque temos como certo essa glória, porque Cristo já nos salvou. E por entender o poder dessa mensagem, o quanto ela age em nós e o quanto ela tem nos transformados, dobramos nossos joelhos e mantemos nossos olhos na direção do autor e consumador da nossa fé. Cristo nos chama a isso, a sermos homens e mulheres que pregam o Evangelho, que não são conhecidos por quem são, mas são conhecidos por quem Cristo é em cada um deles. E como diria George Whitefield, mas vale a pena que o nosso nome seja esquecido para que o de Cristo seja lembrado. E é isso que cada um desses irmãos, no primeiro século, ainda perseguidos, agora sem lares, sem casas e peregrinando de forma literal, enfrentam. Sofrimentos maiores que eles, mas que são muito menores do que o Deus em quem eles creem. Dores maiores do que eles, mas que são muito menores do que a salvação que receberam. E é nesse presente que os profetas só poderiam indagar e ansiar, que nós vivemos nossas vidas e desfrutamos os nossos corações. Porque vivemos apenas por aquilo que os nossos sentidos podem notar e avaliar. Se podemos desfrutar de um relacionamento com o Criador pleno e puro hoje. Porque conversamos só com aqueles que responderão e nossos ouvidos ouvirão, que tocarão em nossos ombros. Se podemos dobrar nossos joelhos e falar com o Redentor que está muito acima de toda essa realidade. Por que vivermos apegados a essa matéria, como os materialistas nos chamam a fazer, como os iluministas, como os cientistas e como os ateus nos chamam a fazer? Se podemos viver uma vida que tem um valor muito maior do que ela. Por que nos preocuparmos meramente com o dia de amanhã, se temos a convicção da eternidade nos dada por meio da salvação? E essa alegria inexprimível e gloriosa que nós podemos desfrutar em Cristo. Deus te abençoe, meu querido. E viva uma vida muito maior, desfrutando de um relacionamento com o Criador e divulgando para todos que a partir da cruz de Cristo, eles também podem.